começar, professor? Boa tarde, gente. Vocês estão percebendo que está faltando um integrante aqui da equipe, né? Jéssica, infelizmente, está meio dodói hoje, ela não pôde vir, né? Mas a gente vai seguir aqui as atividades. Então, hoje a gente planejou fazer umas atividades com vocês. É mais para mostrar aquele velho esquema dos personagens, né? Os personagens históricos que influenciaram de alguma maneira a história do nosso planeta, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de uma mulher, que eu vou falar aqui, que é Marie Curie, o nome dela, está aí no papelzinho de vocês aí. É uma senhorinha aí. Ela foi muito importante no final da década de 19, no início da década de 20, né? Naquele período da Belle Époque, já migrando para a Primeira Guerra Mundial. Ela vai ter um papel fundamental na área da ciência, né? Na física e na matemática. E Sabina vai falar sobre quem, Sabina? Otto Dix. Otto Dix, que é um pintor, foi um pintor bastante renomado também na época da Primeira Guerra Mundial. Eu vou falar de Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Alguém aqui já ouviu falar em Senhor dos Anéis? Já leu? Já assistiu o filme? Tolkien também é desse período da Primeira Guerra Mundial, inclusive ele vai para a guerra também, Francine vai explicar, e Raíssa? Disney, Walt Disney. E Raíssa vai falar sobre Walt Disney. Quem nunca assistiu para Walt Disney? Disney? O criador do Mickey Mouse. Então todos esses personagens aí, nessa época que a gente está estudando a Primeira Guerra Mundial, vai ter um pouquinho de influência. Galera, eu tô querendo entender por que as conversas paralelas enquanto o Leonardo está explanando o assunto. Não tem feira aqui na sala e nós não fomos informados para trazer dinheiro para comprar os produtos. A gente está sendo assim. Obrigado. Sem conversas paralelas durante a explanação. Se tiverem dúvidas, eu acredito que talvez sejam algumas dúvidas, porque eles estão questionando um ao outro. Se tiver dúvidas, levanta o braço e a gente tira as dúvidas. Mas na hora da explanação, nada de conversas. Pode. Pronto, mas agora. Não quero abaixo, hein? Tem que bater lá abaixo. Pronto? No 2. Pronto. Aí a gente vai começar a apresentação dos personagens hoje por essa mulher que vocês têm aí na folhinha, né? Que é Marie Curie. Ela era, apesar de não parecer francês, né? Mas ela é polonesa, né? Ela vai nascer num ambiente bem conturbado da Polônia, e a Polônia, na época em que ela nasceu, estava sendo dominada pelo Império Russo, né? Então, ela vai nascer nesse ambiente de instabilidade política na sua região. E aí eu vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês, que vai falar um pouco da história de vida dela, né? De como uma mulher, em pleno final do século XIX, início do século XX, vai conseguir se tornar um dos maiores nomes assim, da ciência, né? Daquela época, tendo descoberto vários elementos químicos que a gente vai ver agora. Então, isso já serve para vocês já estudam química, né? Não? Bom, então, para o ano, quando vocês estudarem química, vocês já vão... No meio do ano, né? Então vocês vão gostar. Aí vocês vão ver agora um pouquinho como essa história dela também está bem relacionada com a física e com a química, né? Vamos ver. Batizado pelo nome de Curie? Não é uma homenagem ao famoso, encantador e inquieto pássaro Curió. Nada disso. Curie tem esse nome como forma de homenagear um dos casais mais famosos das ciências, os Curie. E o nosso programa de hoje é sobre a mulher desse casal, Marie Curie. Marie Curie foi uma das mulheres mais extraordinárias do século XX. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel. Vocês sabem o que é o prêmio Nobel? Alguém já ouviu falar em prêmio Nobel aqui? Tem vários, o prêmio Nobel é dividido em várias categorias, né? Se você faz um estudo bastante contundente, bastante importante em uma área econômica, em uma área política,
ajudou a manter a paz no planeta, você vai ganhar esse prêmio, né? Então, todo ano tem uma eleição dessas categorias, né? Pode ser em Química, em Física, em Matemática. Você tem essa eleição todo ano do prêmio Nobel. Tipo Oscar, né? É tipo um Oscar da ciência. Da ciência. Da ciência, entendeu? Então, vamos continuar. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel na área de ciências. Esse feito só foi igualado em 1972 pelo físico americano John Barber. Suas pesquisas ao longo da vida, em boa parte dedicadas à radioatividade e aos elementos químicos rádio e polônio, resultaram em avanços para a física nuclear e o uso do rádio na terapia contra o câncer. Mas conquistar tudo isso não foi nada fácil para Marie Curie. Kika, não foi mesmo. A verdade é que Maria Sklodowska, nome de batismo de Marie Curie, passou por bons bocados no início da vida. Sua terra natal, a Polônia, sofria sob o domínio russo. Logo após Marie Curie completar 10 anos, sua mãe morreu de tuberculose e seu pai, que era professor, foi rebaixado de cargo no colégio com suspeitas de que estimulava o nacionalismo em seus alunos. Contudo, ela não se abateu com os reveses do destino. Trabalhando como governante e estudando com afinco, Marie conseguiu economizar o suficiente para, em 1891, se mudar para Paris. Lá se matriculou na Faculdade de Ciências da Sorbonne, a Universidade de Paris. Na época, a universidade contava com 1.200 estudantes, sendo 23 mulheres e apenas um. Vocês estão vendo como é a dificuldade da mulher naquela época? Na Universidade da França, olha só a quantidade de homens que estudavam na universidade lá, 1777. E olha só quantas mulheres estudavam na universidade lá, 23. Quer dizer, ela foi uma grande guerreira, né? Porque ela não era nem francesa, ela era polonesa e ela viajou para a França, passando as maiores dificuldades do mundo para realizar o sonho dela, que era se formar, né? Então vamos continuar. As mulheres não eram francesas. Oi? Essa prova de Marie. Assim é porque é o uniforme da época, é mais ou menos assim. É por causa do curso, né? Corajosa, não é mesmo, Kika? Era mesmo. Afinal, ela era polonesa e não desistia nunca. Em 1894, ela concluiu 2 graduações, tornando-se bacharel em matemática e física. Nesse mesmo ano, ela conheceu o cientista francês Pierre Curie. Ele estava terminando a sua tese de doutorado, que tratava do efeito do calor sobre propriedades magnéticas. Marie também empreendia uma pesquisa nesse campo, o que nos leva à inescapável conclusão de que Pierre e Marie se atraíram por magnetismo. Os dois se apaixonaram e se casaram. Nos primeiros anos de casamento de Pierre e Marie, a ciência começou a se transformar radicalmente. O século XX estava chegando. Na bela época ainda, vocês estão sabendo, né? Em 1897, Marie Curie deu à luz a sua primeira filha, Irene. E mesmo tendo que se desdobrar das tarefas de mãe e pesquisadora, Marie saiu-se muito bem. Tanto é que ela vinha acompanhando com interesse as descobertas de Röntgen e Becquerel. No finzinho desse mesmo ano, ela iniciou a sua pesquisa do mesmo ponto que Becquerel havia parado a dele, estudando a radiação emitida pelo sal duplo de urânio. Por sinal, foi Marie Curie quem cunhou o termo radioatividade. Ela testou vários compostos e minerais contendo urânio. Todos eles tornavam o ar ionizado e, portanto, capaz de conduzir eletricidade. O efeito dependia da proporção de urânio nos compostos, mas não dependia dos outros elementos presentes. Significava que a emissão de radiação não estava associada à estrutura molecular ou cristalina das substâncias testadas, dependendo apenas da quantidade de urânio no material. Pois é, Kika. A pesquisa que Marie Curie empreendia era tão estimulante e nova que seu marido, Pierre Curie, percebendo a extensão do trabalho da esposa, resolveu largar a sua pesquisa e se unir a dela. Os dois, então, observaram que um minério de nome estranho, Petblenda, era altamente radioativo. Contudo, o urânio extraído a partir da Petblenda emitia uma radiação bem menor do que a própria Petblenda. O casal Curie elaborou a hipótese de que havia um novo elemento altamente radioativo presente na Petblenda. Depois de diversos processos de separação, eles obtiveram uma quantidade mínima de um material que se comportava como bismuto do ponto de vista químico, todavia era fortemente radioativo. A esse elemento chamaram de polônio, em homenagem à terra natal de Marie.
200 vezes mais radioativo que o urânio. Mas nem mesmo um nível de radiação tão alto justificava o índice encontrado na petrolina, o que os levava a crer que só poderia haver outro elemento ainda mais radioativo que o polônio presente nela. Eles puseram-se a trabalhar e, após vários processos laboriosos de separação, conseguiram isolar uma substância quimicamente parecida com o bário, que era 900 vezes mais radioativa que o urânio. A essa substância deram o nome de rádio. Agora vocês imaginem aí, 900 vezes mais radioativo do que o urânio. E ela ficava manuseando assim, sem nenhum cuidado, né? Porque ela não sabia que essa radiação fazia mal para a saúde, né? E a gente vai ver mais adiante que isso aí vai ser a causa da morte dela, né? Essa quantidade toda de radiação que ela ficava manuseando sem nenhum cuidado. Porque ela não sabia mais. Oi? Pegando, tocando nessas pedrinhas radioativas, né? Então, pronto. Então, vocês têm conhecimento daquela bomba de Hiroshima? Na Segunda Guerra Mundial, que caiu no Japão. Vocês vão ver que morreu muita gente, né, na Segunda Guerra Mundial, que é justamente feita dessa radiação aí, de urânio, que devastou a cidade todinha de Hiroshima, né? Que causa até hoje, né? Traz sequelas para o povo japonês lá da cidade, por pessoas que nascem com defeitos nas partes do corpo, né? Com câncer, inclusive. Então, é um produto extremamente perigoso para a saúde, mas ela não tinha noção desse perigo, né? Então, vamos continuando. As pesquisas de educação ruim foram reconhecidas em 1903 com o Prêmio Nobel de Física. Ironicamente, o trabalho de Marie Curie se deu no campo da química. Ao lado de Henri Becquerel, eles tiveram seus esforços reconhecidos na área de radioatividade espontânea. Entretanto, os anos que se seguiram após a premiação do Nobel de Física foram estranhos. Se por um lado Marie tinha motivos para comemorar, afinal ela foi engravidada da segunda filha e recebeu um convite para ser a primeira mulher na história a lecionar na Escola Normal Superior de Stanford. Por outro lado, viu uma sede da imprensa aumentar sobre sua família, e a chuvosa de abril de 1906 perdeu seu marido, Pierre Curie, atropelado por uma carroça. Atropelado, morreu. O marido dela, quando estava caminhando lá por Paris, ele foi atropelado por uma carroça, né? E morreu o bichinho. Foi uma carroça. Morreu. Porque as carroças naquela época eram tipo os carros de hoje em dia, né? Os cavalos. Aí pronto, os cavalos atropelou o bichinho, aí ele morreu. Deixou a coitada com 2 filhos para criar, sozinho. Eles já no período pertinho da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa. Marie Curie sacudiu a poeira e deu a volta por cima mais uma vez. A redenção temos o segundo prêmio Nobel em 1911 pelas descobertas dos elementos rádio e polônio. Dessa vez, o prêmio foi na área de química. O ano de 1914 assistiu à deflagração da Primeira Guerra Mundial. Os inimigos formada pela Inglaterra, França e Império Russo, contra a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. Durante a Primeira Guerra, Marie Curie interrompeu suas pesquisas sobre rádio e iniciou experimentos que acabaram resultando numa máquina de raio-x portátil. Ela tratou também de arrecadar fundos para equipar uma ambulância, podendo levar assim sua unidade de raio-x para a frente de batalha. A própria Marie Curie que dirigia a ambulância. Naquela época, a proporção de homens e mulheres ao volante era de 500 homens para uma mulher. Tá vendo como as mulheres ainda não tinham espaço tão grande na sociedade, né? Mas a partir desse período da Primeira Guerra, aí já vai começar a surgir, inclusive nas universidades, mais espaço para as mulheres, né? Aí vocês podem ver como era a maquinazinha que ela criou, né? De raio-x, que aqui já pegou um braço, uma perna. Alguém toma. Você tem que agradecer a ela, por ter esse aparelhozinho para tirar o raio-x da perna para depois curar o osso, né? E ela vai usar essa maquinazinha de raio-x naquelas trincheiras, né, da Primeira Guerra Mundial. Ela vai no carro, vai pegar os soldados feridos, vai tirar o raio-x para tentar consertar os ossos, né, as fraturas dos corpos dos soldados. Olha aí. Ela fez esse serviço, né, de raio-x. A
Aí já está começando a surgir o carro, é fruto dessa época, né? O cavalo está saindo do cenário e está surgindo o carro, né? Movido Graças às pesquisas ao petróleo. é usado agora em radioterapia ou corriterapia, como era conhecida. A radioterapia é usada no tratamento de uma ampla variedade de doenças, como o câncer, a artrite e certas doenças mentais. Madame Curie, como passou a ser conhecida mundialmente, chegou a visitar o Brasil atraída pela fama das águas de Vitória. No dia 4 de julho de 1934, aos 66 anos, ela se despediu do mundo. Sua morte foi causada por leucemia decorrente dos anos de exposição à radiação. Um ano depois, em 1935, a filha mais velha de Marie Curie, Irene Curie, e seu marido, Frédéric Joliot, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química por conta da descoberta da radioatividade artificial. Essa era uma família realmente especial. Madame Curie se transformou no emblema da condição feminina independente. Com seus 2 prêmios Nobel e suas 2 filhas, que criou praticamente sozinha, ela tornou-se inspiração para toda uma geração de mulheres. Pronto, galera, então esse daqui foi o meu personagem, né? Marie Curie, que é um exemplo, né? Foi um exemplo de mulher, de cidadã também, para o mundo atual, né? Graças a ela a gente tem a energia assim, nuclear, né? Que foi um importante passo que a humanidade deu a partir dos estudos da radioatividade dela, né? A gente tem a questão do raio-x, que foi uma coisa que ela, através dos seus estudos, foi aprimorado décadas depois, né? Então, é para a gente se pensar naquele ambiente no final do século XIX, no início do século XX, uma mulher ter feito isso tudo, né? É uma coisa bastante interessante da gente olhar. Bom, então, minha parte é essa. Quem agora vai? Pronto, eu vou apresentar. Como eu falei antes, eu fiquei com o Tolkien, que foi o autor da trilogia do Senhor dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion, que é outro livro dele. Tolkien ele nasceu na África do Sul. Ele é filho de pais britânicos, mas ele voltou para a Inglaterra ainda quando era pequeno, tinha 3 anos, logo depois que o pai dele morreu. Ele teve uma educação normal. Era filho de família rica, então ele pôde entrar na universidade, teve uma educação boa. Quando a guerra eclodiu, isso em 1914, como vocês sabem, ele tinha 22 anos. E, diferente de muitos dos colegas dele, por causa que, assim que a guerra eclodiu, muitos jovens, eles foram tomados pelo sentimento patriota e foram se alistar. E Tolkien não, ele não se alistou imediatamente e conseguiu terminar os estudos. Quando ele se alistou, já em 1916, o campus da universidade já estava vazio, ele já estava vendo que a guerra não ia acabar no instante, como eles imaginavam. E ainda assim, quando ele se alistou, foi com muito pesar. Tanto que ele disse que no dia que ele teve que sair, que abandonar a esposa dele e ir para a guerra, foi como a morte para ele. E por muito azar, a primeira batalha que ele foi designado foi a Batalha de Somme, que eu acredito que vocês tenham, a professora tenha falado, até no jogo tinha lá, que foi uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra. Ele teve sorte por causa que, como vocês devem saber também, por causa das trincheiras, muitos soldados eles pegavam infecções, eles iam para os hospitais, então Tolkien foi um desses. Ele acabou não lutando realmente no front, ele estava mais no hospital se tratando das infecções do que realmente no campo de batalha. E foi na primeira vez que ele foi para o hospital que ele escreveu a primeira história que foi ambientada na Terra-média, que é o universo fantasioso do Senhor dos Anéis. Nessa história, é interessante, a gente percebe a similaridade com a Primeira Guerra. Nessa história, um senhor das trevas invade uma cidade élfica com máquinas que podiam ser comparadas com os tanques que foram usados na primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Várias influências da Primeira Guerra pode ser vista na escrita dele, como ele escrevia os campos de batalha da Guerra do Anel, por exemplo, que é no caso do Senhor dos Anéis.
mas acho que a influência mais significativa mesmo da guerra na obra dele foi a amizade que ele percebia entre os soldados e a amizade que ele nutriu também por alguns dos companheiros. Como vocês sabem, no jogo também a gente pôde ver isso entre os 4 personagens lá, como eles criaram uma amizade muito forte, que em momentos de guerra, os soldados na trincheira lá podem morrer a qualquer momento, então eles formavam esses vínculos muito fortes com os seus companheiros. E no caso de Tolkien, principalmente, como ele era um oficial de patamar mais elevado, era designado a ele soldados mais que eram justamente para servir esses oficiais. Então esses soldados eles limpavam, eles cozinhavam para esses oficiais com um patamar mais elevado. E Tolkien ele baseou o personagem de Sam, que se vocês já leram Senhor dos Anéis ou se lembram do filme, que o personagem lá, que é um dos principais do Senhor dos Anéis, baseou Sam nesses soldados. Que esses soldados ele dizia, Tolkien dizia até, que eram soldados que mantinham a esperança, mantinham a felicidade, mesmo quando não tinha muito motivo para isso. E a amizade de Sam e Frodo, que é uma das principais do Senhor dos Anéis, é baseada nessa amizade que ele percebia e nutriu também durante a Primeira Guerra. Ele sobreviveu à guerra, obviamente, e apesar de nunca ter realmente admitido que, por exemplo, meu trabalho foi baseado com a experiência que eu tive na Primeira Guerra, mas ele dizia que, é claro, naturalmente, ninguém pode passar por uma experiência dessa sem ser influenciado, principalmente ele, para escritor que põe suas experiências na sua obra. Tanto que é só para finalizar, tem uma citação que ele pôs no prefácio do Senhor dos Anéis, que diz assim: deve-se, de fato, pairar sobre a sombra da guerra para sentir completamente sua opressão. Porém, à medida que os anos se vão, parece que esquecem que ser jovem nos idos de 1914 era uma experiência não menos pavorosa do que se entrar em 1939 e anos seguintes. Por volta de 1918, quase todos os meus amigos mais próximos, à exceção de um, estavam mortos. Então, vê que em 1918, os amigos tudinho dele estavam mortos por causa da Primeira Guerra. E isso influenciou bastante o trabalho dele.